sempre uma alegria, né, estarmos aqui junto com pessoas, né, com irmãos que a gente ama e falar da palavra do Senhor, né? Vamos abrir a nossa Bíblia, né, no livro de João. João capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Aleluia, Deus. Eu vou estar caminhando pelo texto. Esse texto, ele é um texto muito conhecido. Todos nós já ouvimos alguém pregar sobre a ressurreição de Lázaro. Sabemos que a família de Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, era uma família que Jesus amava. Sempre que Jesus passava ali por Betânia, ele se encontrava com essa família. E fala, né, que Jesus amava essa família. E era amigo. Jesus era amigo de Lázaro, Marta e Maria. Mas, irmãos, nós perguntamos a nós mesmos, às vezes, Lázaro era amado do Senhor, pelo Senhor, mas ele ficou enfermo. Ele ficou enfermo. Aqui no versículo 3, diz assim, 2 e 3 eu vou ler. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então sabemos que Lázaro, quando ficou doente, Maria mandou chamar o Senhor, mandou avisar ao Senhor, naquela expectativa de que o Senhor iria vir atender o seu chamado e estaria ali para curar o seu irmão. Ela estava com fé de que o seu irmão seria curado pelo Senhor, mas não passasse pela morte. Glória a Deus. Quantas vezes, irmãos, nós ficamos com uma expectativa de algo, mas que não acontece. Mas nós não podemos deixar que isso abale a nossa fé. Porque os planos do Senhor não são os nossos planos. Então Maria mandou chamar a Jesus, mas Jesus demorou 2 dias para chegar ali naquele lugar. Ele, mesmo sendo aquele amigo amado que estava enfermo, e ele ainda demorou a chegar. Não, eu fico imaginando, né? Eu tento visualizar quando eu leio o texto da palavra de Deus, porque naquela época sabemos que para ir de uma cidade para outra era difícil, tinha que ser a pé, então demorava para chegar mesmo. Mas talvez Jesus não estava tão distante dali, porque Maria mandou avisar e quem chegou com a notícia chegou rápido. Mas ele, não é que ele não fez pouco caso, é que ele sabia, como Deus, ele sabia que aquela enfermidade era para glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aí ele chega, ele fala para os discípulos, né, que Lázaro estava
dormindo. E os discípulos pensou que era dormindo mesmo, né? Descansando. Mas ele já estava falando que Lázaro estava morto. Como será que aqueles discípulos foram naquele caminho? Quando nós recebemos uma notícia que não é muito favorável, como que nós nos comportamos? Esta semana, eu tive que dar semana passada, na sexta-feira passada, eu tive que dar uma notícia muito ruim para um morador da minha área de trabalho. Eu até falei para a médica, o que eu vou falar? Ela falou assim, não, fala que ele vai fazer um exame, só isso. Mas eu cheguei lá e eu fui pedir para Deus palavras sábias, porque eu não podia falar a verdade para aquele homem, mas também eu não queria enganá-lo. Aí eu cheguei ali, sentei, graças a Deus o filho dele estava lá, e ele falou, eu entreguei o resultado do exame para ele e falei, olha, a médica já te encaminhou para um médico, para um especialista. E falei qual que era a especialidade, que é oncologia. Ele olhou para mim e falou assim, e esse médico oncologista, ele trata do quê? Aí eu gelei. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Aí eu falei, é verdade. Aí eu olhei para o filho dele deu sinal que eu podia falar a verdade. Aí eu falei. Ele abaixou a cabeça, ele ficou quieto. Aí eu conversei bastante com ele. Graças a Deus o encaminhamento saiu. Ele foi já na segunda-feira, ele foi no oncologista e ontem, ou antes de ontem, não me lembro, eu fui lá na casa dele conversar com ele, saber o que tinha dado o que o médico falou. Aí a gente conversou bastante e ele pegou e falou assim para mim, eu estou perguntando para Deus, por que eu? Por que eu? Aí ele falou assim, eu sou um homem tão bom. Nós somos bons aos nossos próprios olhos. Muitas vezes nós não achamos mesmo merecedores de passar por uma adversidade, seja ela qual for, seja no problema conjugal, seja problema no trabalho, seja problema de saúde, ainda mais um problema que é grave, que às vezes uma notícia dessa, a pessoa já começa a pensar na morte. Mas irmãos, assim como uma enfermidade que Lázaro teve, e a gente não sabe qual é, porque a Bíblia não revelou, mas não importa, porque o amigo, o melhor amigo dele estava vindo. Aleluia. Estava vindo de encontro àquela família. Ele não importa o diagnóstico que o médico dá para nós. Eu creio. Mas nós temos que crer que o nosso amigo está vindo. Glória. Ele vai chegar 2 dias atrasado, mas ele vai chegar. E não é que ele vai estar atrasado, porque o tempo não é nosso, o tempo é dele. Aleluia. É porque ele vai fazer o que ele vê que nós precisamos. Muitas vezes nós planejamos as coisas de um jeito, mas acontece diferente. E quando a gente para analisar, fala, se tivesse acontecido do meu jeito, não tinha nada ruim. Tinha um negócio, não tinha ficado bom. Porque ele sabe o que é melhor. Aleluia. Ele sabe o que é melhor. Lázaro, ele já estava morto, decomposto e atado ali no sepulcro. Quando fala morreu, eu costumo sempre dizer para os moradores, né, quem não me conhece, eu trabalho na saúde há 14 anos, eu sou agente comunitário de saúde. Glória a E eu Deus. costumo dizer sempre, enquanto há vida, a esperança. Eu creio. A esperança, mas muitas vezes, quando há também a
morte, nós pensamos que é morte, mas para Deus não é. Então Lázaro estava lá, naquele lugar, já decompondo. Que Jesus, aí Jesus chega ali, ele chama Maria, e ele fala para ela: tenha fé. E Maria pensou que aquela ressurreição seria no dia do Senhor. Ela ali, eu fico tentando imaginar, quando ela viu o Senhor, falou: se o Senhor estivesse aqui. Oh, glória! Sabe, nosso Deus, Ele é tão bom, que Ele nos permite, às vezes, a gente questionar. E Ele olha para a gente com aquele olhar de amor, com aquele olhar de ternura. Quando fala que Jesus chorou, por que Jesus chorou? Já pensaram por que Jesus chorou? Ele chorou por causa da incredulidade daquelas pessoas. Ele estava ali, ele já tinha feito maravilhas em todos aqueles lugares, a fama dele já tinha corrido, mas as pessoas acreditavam que era só na vida dos outros, assim como nós também pensamos que acontece só com os outros, com a gente não. E muitas vezes, irmãos, nós estamos mortos nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Eu vou contar rapidinho aqui o que aconteceu comigo acho que é no mês de agosto. Eu falei com a Cirlei, com a irmã Cirlei, eu contei para ela, mês de agosto, início de setembro, eu estava assistindo uma série. Eu não tinha televisão, eu tinha um tablet. Eu tenho um tablet que eu uso no meu trabalho, mas eu chegava em casa e eu comecei a assistir uma série não sei se é Netflix ou se é na Amazon, não prestei atenção. E a minha neta falou para mim um dia: vó, para de assistir isso, você está tendo um pesadelo. Eu não dei muita atenção, ela foi para a casa dela e eu continuei assistindo. E foi me dando uma tristeza, mas uma tristeza muito grande. E como os irmãos sabem, eu comprei um carro há pouco tempo, né? E um dia eu estava vindo na rua Eurice Chagas Cruz, e assim, estava tão bom dirigindo, mas eu ouvi uma voz que disse: mas você vai morrer logo. Aí naquele dia eu falei: não, eu não quero morrer agora. Eu quero ainda ir lá em Marília dirigindo, porque é tão bom dirigir. Mas eu vim para casa e aquele aperto no peito, e aquela angústia, uma tristeza que eu não estava mais suportando. No dia 15 de agosto, eu fui parar no hospital com suspeita de infarto. Uma dor no peito terrível. Fui lá, fiz todos os exames, não era infarto. Passadas 2 semanas, eu cheguei no posto, a médica olhou para mim e falou assim: você não está bem, o que está acontecendo? Falei: não sei. Ela falou: você está com problema financeiro? Se tiver, fala, eu te ajudo. Falei: não é isso. Tem alimento na sua casa? Falei: tem. Por que você não está bem? Falei: não sei, eu estou muito triste, é uma tristeza que eu não aguentava. Ela pegou e falou para mim assim: teu problema é espiritual. Teu problema é espiritual. E eu sentia aquele sentimento de morte. Era como se eu fosse morrer logo. Eu olhava para os meus netos, ela nem sabe. Eu olhava para meus netos, para minha filha, eu pensava: meu Deus, eles vão ficar. Mas era aquele sentimento de morte. E aí eu fui para casa. Nesse dia que a doutora falou comigo: não chora não, a avó está bem. Aleluia. Aí eu sentei. Olha, eu estava fazendo isso todos os dias, desde o dia que eu comprei a televisão. Eu chegava em casa, ligava a televisão, colocava na série, preparava o almoço, sentava ali e assistia. À noite eu assistia aquilo, jantando
assistir aquilo. Eu já estava levantando de manhã, ligando a televisão, assistindo aquela série, que é, não lembro o nome. Aí, quando eu sentei, preparei o almoço, o Espírito Santo falou comigo: a morte está chegando por esse programa. Irmãos, naquela hora eu falei assim, mas olha, aquela escama caiu dos meus olhos, meus ouvidos se abriram. É verdade, é por isso daqui. E aí então eu desliguei a televisão, eu orei na minha casa, orei na sala, lá no quarto, na casa toda. Repreendei o espírito de morte. Aleluia. E graças a Deus, irmãos, eu não senti mais problema, essa dor no corpo, eu não senti mais aquela alegria, porque aquele espírito de morte foi repreendido em nome de Jesus e bateu em retirada da minha casa. Quantos de nós, irmãos, estamos dando brechas para que o inimigo venha e coloque esse espírito de morte? O pastor falou agora há pouco de depressão e ansiedade. O que tem pessoas depressivas, e muitas vezes é por esse tipo de programa ou até mesmo de músicas que vem esse espírito. Existe uma música, estilo de música, né? Que eu, se eu ouvir, é um sertanejo que tem, não entendo muito de música. Se a gente ouvir, a gente fica triste. Porque assim como a gente ouve um louvor que nos deixa bem, que nos deixa alegre, que nos conecta com o Espírito Santo, do contrário também é verdade. Então nós precisamos estar atentos com aquilo que a gente vê na televisão, que a gente vê no celular e que a gente ouve. Porque nós podemos estar mortos, nos decompondo cada vez mais. E se a gente vai ficar decompondo e afastando do Senhor, chega um ponto que a gente não vai ouvir a voz dele. Chega um ponto que nós não vamos ouvir quando o Senhor falar: saia para fora. Porque é isso que ele falou para Lázaro. Aleluia. Jesus não entrou dentro daquele túmulo. Ele falou: tira a pedra. E ele chamou Lázaro, porque ele quer que nós vamos até ele. Ele poderia ir lá? Poderia. Mas nós temos, a vida espiritual é uma via de mão dupla. Nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. Jesus falou para aquelas pessoas que estavam ali: tira as ataduras, desliga e deixa eu ir. Jesus está falando para nós nessa noite. Aleluia. Tira as ataduras. Tira as ataduras dos pés, tira as ataduras das mãos, dos ouvidos, dos olhos. Quantas vezes o Senhor fala conosco e a gente ouve aquela voz já lá? Hoje Ele está falando para nós: anima, aleluia. saia para fora, tira as ataduras, segue, deixa eu ir, vá cumprir o que você tem que cumprir. Cada um de nós temos um propósito aqui. Eu creio. Nós estamos cumprindo o nosso propósito. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar quente. Não podemos estar morto. Como o pastor falou agora. Glória a Deus. E nós estamos vivendo momentos tão difíceis, irmãos. Tão difíceis. Mas nós precisamos ficar firme. Nós não podemos deixar nos decompor com a podridão do mundo lá fora. Não podemos
Aleluia. Mas nós precisamos ter muito cuidado. Eu não sei se algumas pessoas aqui, tem muitas pessoas que falam que a doença do século será a ansiedade. Na minha opinião, a doença do século será a síndrome do pensamento acelerado. Não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre isso. Síndrome do pensamento acelerado. E se vocês prestarem atenção, em nossos netos, nas pessoas mais jovens, eles estão acelerados. Distraídos também. Muito. Meu neto está fazendo acompanhamento com a psicóloga, que ele é bem acelerado. E ela falou para ele, ela já avisou, que os vídeos curtos, tem um nome, shorts, no YouTube, aquilo lá, irmãos, é dopamina barata, acaba com o cérebro. Vídeos rápidos, vídeos curtos, e nós estamos ficando acelerados. Quantos de nós pegamos a mensagem no WhatsApp, quando a gente olha lá, 7 minutos, o que a gente faz? Aperta 2 vezes lá para falar bem rápido, para a gente ouvir logo aquela mensagem, porque não temos mais paciência de ouvir normal. Nós estamos ficando acelerados. Então, futuramente, as pessoas terão a síndrome do pensamento acelerado. E o nosso cérebro não foi feito para isso. Então, o que é isso? Nós estamos nos decompondo com o mundo lá fora. E não podemos. E isso é tão sutil, irmãos. É tão sutil. Na minha vida, o dia que eu sentei na frente daquela televisão e que o Espírito Santo falou comigo que aquele programa estava acabando comigo, que ia me levar à morte, eu fiquei assustada. Eu já nem estava orando direito, porque a gente quer mais. Aleluia. É verdade, Deus. Chama investigação criminal. Então conta a história de crimes que aconteceram no país desde 1900 e alguma coisa e até agora. Depoimento de família, depoimento de mãe, depoimento de pai, muita tristeza, só fala de morte. O que estava acontecendo? Eu estava decompondo junto com aquelas pessoas. Nós precisamos ficar alerta. Aleluia. Porque o nosso Senhor, Ele veio para ressuscitar. Ele já nos tirou lá do mundo, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E nós não podemos voltar. Não podemos voltar. Precisamos permanecer firmes. Aleluia. Porque, como eu disse já várias vezes aqui, e eu falei isso para Deus um dia, diante de uma situação que eu passei, eu falei: Deus, eu não quero nadar e morrer na praia, eu não quero viver na igreja, mas nos últimos tempos eu me afastar de Ti e não habitar no céu junto contigo. Aleluia. Irmãos, desde agosto de 2023, eu me posicionei diante do Senhor. Eu falo isso para a glória do Senhor. Mas ultimamente eu baixei a guarda. E foi quando eu estava morrendo. Eu já estava me decompondo. Mas para a glória do Senhor, Ele me resgatou novamente. Aleluia. Ele disse, como Ele disse para Lázaro: venha para fora. Glória. E nessa noite, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o problema, qual a enfermidade, mas eu quero dizer que o Senhor, Ele é amigo que cura, Ele é amigo amoroso, Aleluia. que ama incondicionalmente, e Ele quer restaurar a minha e a sua vida, a minha e a sua comunhão com Ele, todos os dias, porque
porque assim é a vida de um cristão. Nós não podemos fazer igual aquele homem que disse para regala-te alma, porque eu já sei bastante, agora eu já vou viver só para mim agora. Não, o Senhor quer que nós estejamos todos os dias na dependência dele, porque ele é o nosso amigo, mestre, é aquele que responde o que nós perguntamos, é aquele que ensina, porque ele é mestre, ele ensina o caminho e ele tem paciência. Oh, quem seríamos de nós se ele não tivesse paciência com a gente? Porque tem dia que nem eu tenho paciência comigo, imagina. Ele é um amigo inquiridor, que ele nos chama. Ele nos chama. Ele chamou a Maria e ele nos chama. Ele disse para Maria: teu irmão há de ressuscitar. E ele chama nós também. O desejo do meu coração, eu falo sempre isso para o Senhor: Senhor, o que eu mais quero ouvir é: vinde benditos de meu Pai. Aleluia. Ele é um amigo intercessor. Ele já orou ao Pai por nós, por mim, por você. Ele é um amigo poderoso, que ele diz para aquele que está morto: vem que eu vou te dar vida e vida em abundância. Aleluia, Deus. E ele também é aquele amigo desafiador. Ele é aquele amigo que ele faz por aqueles que os ama. Ele enfrenta as pessoas, ele enfrentou os fariseus. Quando Lázaro estava lá no sepulcro, que os fariseus, alguns judeus, foram lá na casa, foram visitar Maria e Marta. Mas Jesus ressuscitou Lázaro, mesmo sabendo que aquelas pessoas que estavam ali, aqueles religiosos, aqueles fariseus, queriam crucificá-lo. Mas ele foi lá e ele ressuscitou o amigo dele. E hoje ele está falando para nós: meus amigos, eu quero, vem, saia para fora. Aleluia. Saia para fora do seu problema. Não foque no seu problema, foque em mim. Olhe para mim, porque ele nos dá vida e vida em abundância. Aleluia. Não importa o diagnóstico, mas a resposta final é dele. Eu creio. No início desse ano eu tive problemas de saúde. Eu fiz exame recentemente, então continuo com o mesmo problema. E eu disse: ele é meu Deus. Continua sendo Deus. E eu creio que vou fazer o tratamento que eu preciso fazer, mas a vontade dele será feita. Não seja a vontade do Senhor, mas eu quero permanecer firme, porque naquele grandioso dia eu quero ouvir vinde benditas de meu Pai. Eu quero fazer uma pergunta, mas não responda para mim. Aleluia. Responda para você mesmo. Jesus, nós todos aqui conhecemos Jesus. Aleluia. Nós conhecemos Jesus, o amigo de Lázaro, Maria e Marta. Mas eu pergunto: Jesus conhece? Nos conhece? Conhece a mim? Conhece a você? Essa é uma pergunta, irmãos, que nós precisamos fazer a nós mesmos todos os dias. Porque naquele dia ele pode dizer: apartai-vos, porque eu não vos conheço. Então, muito mais importante de conhecer Jesus é ser conhecido por Jesus. Amém? Amém. Entregue o seu caminho para Ele, confia nele, e o mais Ele fará. Amém? Para a glória do Senhor.